Beleza, então vamos direto ao ponto. Se vocês já quiserem me escrever aqui nos comentários, quais são as suas grandes dificuldades na hora de marcar a reunião de patrocínio? Eu começo dizendo uma coisa. Sem técnica de cold call, sem técnica dessa ligação, a proporção que eu tenho definida é a seguinte. Você liga para 100 empresas, você consegue falar com pessoas que te ouvem, em média, em 50, 40 empresas. Você consegue marcar, em média, 5 a 8 reuniões e você fecha 2 a 3 patrocínios. Por que eu estou falando dessa média? É uma média que eu já tinha colocado lá no curso Viver de Arte. É bom para a gente trabalhar com isso, porque aí a gente entende, pô, eu liguei para 100 empresas, levei 90 nãos, só que eu tive 10 sims. Então, assim, facilita a gente a organizar a nossa agenda e a não se abalar com a quantidade de nãos. Então, já vai a primeira dica aí para as cold calls, gente. Organize um tempo do seu dia, 2 horas do seu dia, não precisa de mais que isso, para agrupar as suas ligações. Por quê? Porque você vai ter que estar com uma energia legal para essa ligação, para o seu papo realmente fluir. Então, assim, você não pode estar no meio do estresse, de repente, não, vou fazer uma ligação rapidinha aqui. Você tem que buscar essa sensação de flow, porque isso vai te ajudar a cumprir essas metas. Se você consegue ligar, digamos aí, para uma empresa a cada 10 minutos, que é um tempo bacana, durante 2 horas, vamos colocar 10, 15 minutos, você vai falar com 10 empresas por dia, tá? Então, em um mês, você já consegue aí falar com 200 empresas. Vamos reduzir isso? Vamos dizer que você consiga falar só com 5 empresas por dia? Tá ótimo. Em um mês, você vai falar com 100 empresas. E aí você lembra desse funil, que é um funil para quem ainda não domina a cold call. 100, 50 vão de fato te atender. De repente, você vai marcar de 8 a 10 reuniões e vai fechar com 3 empresas, 3 patrocínios. Tudo, é claro, com o conhecimento correto, a gente vai aumentando o número de conversões, tá? Uma vez eu liguei para uma... Eu vou contando alguns casos aqui do campo de batalha, digamos assim, né? De captações que eu já fiz, porque isso vai ajudando. Uma vez eu estava com minha equipe lá da Arte em Curso e quis mostrar para eles assim, um exemplo de cold call. Eu peguei uma empresa aleatória, lá do Ceará, e comecei a conversar com uma pessoa. Gente, essa pessoa não queria me ouvir por nada. Só que eu descobri na ligação que ela não era a pessoa decisora. Era uma loja de materiais de construção, lucro real, podia patrocinar via Lei Rouanet. Eu descobri o nome do dono. Falei, não, mas e quem é o dono? Ela deixou escapar. O dono é o fulano de tal. Aí, bom, fechou. Fechei a ligação por ali, não precisava mais falar com aquela pessoa. Eu fui lá no dia seguinte e liguei. Eu quero falar com o senhor fulano de tal. Então, essa é uma dica, saber com quem você vai falar dentro da empresa, como você vai fazer muitas ligações, não errar o nome da pessoa, tentar ser assertivo, mostrar que você conheceu essa pessoa antes. Como você faz? Ou ligando para um setor da empresa, como a contabilidade, que pode te dizer quem é que decide os projetos de lei de incentivo. E lembre-se sempre, quando eu falo de lei de incentivo, eu não falo só de lei Rouanet. Pelo contrário, o potencial maior e menos explorado está nas leis estaduais e até nas leis municipais. Então, descubra. Ou você pode descobrir pelo LinkedIn. É muito fácil descobrir o nome de quem é dono da empresa, por exemplo, de quem é diretor da empresa dentro do LinkedIn. E às vezes você tenta com uma pessoa dentro da empresa, deu errado, você tenta buscar outro caminho. Isso já aconteceu várias e várias vezes comigo. Eu começo a ligação, eu tento ir por um caminho dentro da empresa, não dá certo. Aí eu descubro outra pessoa e vou tentar percorrer outro caminho dentro dessa empresa, tá bom? Então vamos lá. Essas foram as primeiras dicas. Uma coisa que vocês não podem fazer é telemarketing, tá? Então, imagina que você liga para uma empresa e fala assim, imagina você agora recebendo uma ligação. Olá, senhor, tudo bom? Eu sou da Vivo e gostaria de... Pronto, seu cérebro desligou. Então, assim, muitas pessoas falam, mas então a gente, como captador de patrocínio, vai virar um telemarketing. Não, pelo contrário, tá? A ligação de telemarketing, ela faz o cérebro da pessoa que está do outro lado desligar. A primeira coisa que a gente tem que ter é uma abordagem que vai capturar a atenção da pessoa. E eu vou falar um pouco mais para frente.
Eu vou falar o que atrapalha, qual a maior objeção de quem vai captar patrocínio. A gente é artista, produtor, estamos acostumados com o calor do público, com a aprovação do público. E talvez a gente se sinta ofendido quando a gente liga para uma empresa e recebe um não, às vezes é tratado de forma ríspida, às vezes é ignorado. Então, a primeira coisa que eu te falo é: se prepare para receber não, entenda que isso não é pessoal. É como quando a gente vai panfletar uma peça de teatro ou um espetáculo, muitas pessoas não vão nem olhar na nossa cara, às vezes vão pegar o panfleto, jogar no chão, na sua frente. Não é nada pessoal, porque a pessoa nem te conhece, tá? Às vezes é a forma que você chegou falando, você já não conseguiu a atenção dela, ela não quer investir o tempo dela em você. Então é isso, não se preocupar com rejeição. Eu sei que a gente está acostumado com o calor do público, mas aqui é uma outra abordagem. O jeito errado de se ligar para uma empresa. Anotem aí. O jeito errado número 1. Oi, eu sou fulano de tal e eu tenho um projeto aprovado na lei tal e queria pedir patrocínio para a empresa de vocês, porque eu posso te dar logomarca nas próximas aulas e principalmente na série de 4 aulas do Projeto Viver de Arte 2021, o seu Projeto Viver de Arte, que oferecer logomarca no cartaz para empresas patrocinadoras é o jeito errado de se captar patrocínio. É o jeito que a gente aprendeu antigamente, lá com os nossos amigos artistas que faziam captação, mostravam, eu ofereço aqui logo no cartaz, logo no banner, logo na entrada do espetáculo. Isso é o jeito errado, é o jeito antigo de se fazer patrocínio. Patrocínio não é venda, não é venda de mídia. Não é isso, não é por isso que as empresas patrocinam. Principalmente fora do país, que as empresas não têm incentivo fiscal, elas têm que ter um motivo para patrocinar. Não é simplesmente de graça para mim. E elas têm motivos, são vários os motivos que fazem uma empresa patrocinar. A segunda forma errada é a seguinte: você está pedindo alguma coisa. E tudo que a gente não pode soar é como passador de chapéu. Pedir. Eu estou te pedindo patrocínio. Eu vim aqui pedir patrocínio. Isso é errado. A gente tem que soar como parceiro da empresa. A empresa precisa do que a gente tem a oferecer também. Às vezes a pessoa que você está falando não sabe disso, não sabe que ela precisa. Então, ao longo dessa ligação inicial, você vai ter que explicar para ela, mostrar, educá-la para um problema que ela não sabe que tem, tá bom? Segundo erro é o seguinte: eu tenho um projeto de patrocínio, você já errou aqui na primeira, aí a pessoa ela vai falar, então faz o seguinte, me manda por e-mail que eu vou te responder por lá, por e-mail. Qual é a consequência disso? Ninguém vai te responder. Ontem eu conversei com o Luca, que captou 50 mil para um projeto de livro e CD, muito bacana. Cara, todas as empresas que eu mandei e-mail, todas as empresas, elas não me responderam. Anteontem eu conversei com o Cássio e com o Antônio, e eles falam justamente isso. Eu marquei 6 a 7 reuniões de patrocínio e fechei 3 patrocínios, porque eles não esperaram a empresa responder o e-mail. Eles viram que isso não funciona. Então, assim, a empresa te falou me manda um e-mail, que eu dou uma olhada no projeto, você não pode simplesmente aceitar isso. Então, eu já te dou uma dica aqui, se a empresa já chegar de cara com isso, uma dica bem preciosa que é: bom, eu não posso te mandar um e-mail agora, porque os meus projetos culturais, eu não estou pedindo patrocínio. Na verdade, o meu projeto ele é uma ferramenta de marketing cultural, de marketing social, para ajudar a sua empresa a atingir alguns objetivos dentro desse escopo de marketing, ou dentro desse escopo de responsabilidade social, entre outros objetivos que o marketing de patrocínios pode ativar. Como eu tenho esse objetivo, eu faço os meus projetos muito sob medida. Então, eu preciso entender um pouco mais da sua empresa para propor o meu projeto. Por isso, você pode usar essa ligação para entender um pouco, ou pode falar, a gente pode marcar uma reunião, se você quiser, via videochamada, ou até na própria empresa, para eu entender, aí eu já levo o meu projeto e te mostro como eu posso atingir esses objetivos. Então, é isso, não aceite e espere que o projeto caia no e-mail da empresa e ela vai te responder, tá bom? Bom, agora vamos lá, eu já falei alguns jeitos errados. Então, jeitos certos. Você tem que entender que
toda essa ligação ela não está centrada no seu projeto. Ela está tem que ser centrada no seu comprador. Seu comprador, no caso, é a sua empresa patrocinadora. Tem vários videozinhos sobre marketing social, o pessoal do Instagram depois pode entrar lá também no youtube.com/arteincurso. Qual o movimento que o mercado está tomando agora? É o movimento do marketing 3.0. Hoje, os consumidores não compram mais porque um produto é bom, não compram mais porque ele viu 1 milhão de vezes a mesma propaganda. Eles compram, muito por conta das redes sociais, de acordo com o que amigos e círculos sociais indicam. E as pessoas gostam de indicar coisas em que elas acreditam. Normalmente, você não vai simplesmente indicar, olha, eu tenho um produto aqui, um shampoo muito bom. Você vai indicar, olha, gente, eu tenho um shampoo muito bom que não é testado em animais. É assim que funciona o marketing 3.0. Então, mais do que nunca, você pode ver, dá uma refletida em você. Você, normalmente, quer compartilhar o que você quer mostrar para o mundo que é sua causa. É muito difícil alguém compartilhar um shampoo porque ele é bom, ou um condicionador simplesmente porque ele é bom. Talvez ali via mensagem inbox, com alguém mais próximo. Mas um compartilhamento mais amplo, aquele que você quer mostrar para o mundo, ele vai ser por conta de uma causa que a empresa apoia, um valor da empresa que você gosta. Então, o marketing 3.0, ele é centrado em valores. A empresa tem que ter valores sólidos, comunicar aquilo para a sociedade e tocar emocionalmente as pessoas. Aí sim as pessoas vão virar porta-bandeiras daquela marca. Então, na hora que você for falar, se você estiver falando com uma pessoa já mais de nível decisor, você vai falar, olha, é o seguinte, o mercado tem cada vez mais caminhado para o marketing 3.0. Aí já deu um check aí, ó, você falou a língua da pessoa, ela sabe que não está falando com alguém que está pedindo patrocínio, beleza? Ela está falando com alguém que entende as dores dela. E o mercado tem se movimentado muito para esse lado do marketing 3.0, porque é assim que os clientes estão compartilhando coisas, de acordo com os valores das empresas. E sabe qual a maior ferramenta para você aproveitar o marketing 3.0? Que lá nos Estados Unidos, em outros mercados que já são mais desenvolvidos, é a ferramenta que as empresas mais usam, é o marketing de patrocínios. Por quê? Porque o marketing de patrocínios ele é justamente onde a empresa vai vender sem vender. Ela vai pegar emprestado valores de um projeto cultural artístico, que arte tem um valor autêntico. Propaganda não é autêntica. Propaganda empurra. É o que as pessoas estão alérgicas. A arte não. A arte ela tem valores autênticos. Então, a arte vai emprestar valores autênticos para a empresa e a empresa, consequentemente, vai se imbuir desses valores, comunicar para o mundo que ela faz parte daqueles valores e assim os clientes vão querer compartilhar via boca a boca, via redes sociais, aquilo. Então, essa é uma maneira de você começar prendendo a atenção da pessoa que você está conversando, tá? Se você está conversando com a contabilidade, qual a maneira de prender a atenção no início da ligação? Olha, eu sou especialista em otimização tributária via incentivos fiscais. E eu queria entender se vocês já usam incentivos fiscais, se vocês sabem que com incentivos fiscais vocês podem diminuir a carga tributária em relação às empresas, porque eu não sei se vocês que estão me assistindo agora sabem, mas, gente, lei de incentivo fiscal é lei de incentivo às empresas. Muito mais que aos artistas. A gente é uma consequência disso, mas quem tem mais a ganhar é que a empresa vai pagar menos imposto, vai poder usar o imposto dela revertendo para ela. Você imagina se eu viro para uma empresa e falo, ó, você quer pagar 4% a menos de imposto? Toda empresa vai querer. Bom, além disso, esses 4% a menos que você vai pagar, você vai conseguir reverter para objetivos de marketing 3.0, de marketing social, de marketing cultural. Então, se você chega na contabilidade e fala sobre isso, a pessoa já vai querer te ouvir. Tipo, realmente, eu não aproveito todo o incentivo fiscal. Aí você arremata falando, olha, eu posso, inclusive, fazer um diagnóstico de como você pode aproveitar as leis de incentivo fiscal, principalmente focado nas da cultura. Porque as da cultura você tem potencial da lei do audiovisual, da lei Rouanet, da lei de estadual, de repente até da lei municipal, se for o caso daquela cidade. Então,
você tem que atrair a atenção, fazer com que a pessoa que esteja te ouvindo ache que é um investimento ela te dá o tempo dela. Então, a gente aqui está querendo comprar o tempo da pessoa, sabe? A gente está querendo... esse é o nosso passo aqui, primeiro passo. Conseguir com que ela queira nos ouvir. Gente, eu falei no início que não vale a pena ficar no e-mail. Ligação, apesar de a gente ter essa repulsa inicial com muita gente, ela converte 200% a mais do que e-mail. Então, apostem nas ligações. Outro detalhe é o seguinte, montar um script, tá? Montar um scriptzinho para você ter ao lado, porque muitas vezes a gente na ligação gagueja, esquece o que tinha que falar. Então, monta um script. Não vai ser engessado, mas vai te ajudar ali na hora que faltar palavras. Então, desse script, a primeira coisa é essa, você chamar a atenção, dependendo da área que você for falar, com algumas técnicas. Você tem que conhecer a empresa, conhecer as dores dela, entender qual o cargo da pessoa que você está falando, para você entender qual é a dor que vai abrir um espaço na cabeça dela para ela querer te ouvir. Então, você vai falar de uma dor dela e você vai mostrar que você é um expert nesse assunto e que pode ajudar ela a solucionar essa dor. Então, eu anotei aqui, ó. Você tem que ter algo que a empresa não tem. Uma delas é, você sabe explorar marketing 3.0, a empresa às vezes não sabe. Ela sabe explorar o marketing 3.0, mas ela não está aproveitando isso no marketing cultural ou no marketing social. Se o seu projeto cumprir metas de responsabilidade social, por exemplo, as metas ODS da ONU, você já consegue também abrir um espaço na cabeça da pessoa. Então, guarde para o início da ligação aquelas coisas que podem abrir um espaço na mente da pessoa para ela falar, beleza, eu quero ver essa pessoa por mais 10 minutos. Quando a gente está vendendo alguma coisa, a gente tem argumentos emocionais e argumentos racionais. O emocional tem que vir primeiro, porque é pelo emocional que você vai conseguir tempo para depois explicar o racional. Por isso que eu falo de entender de cada cargo qual é a dor. Se você estiver falando com RH, qual a dor? Você vai falar, olha, eu sou especialista em marketing cultural e, por exemplo, ou não só com RH, mas principalmente com alguém da diretoria que lida muito com isso todo dia. Eu não sei se você sabe, mas as empresas no mundo gastam trilhões de dólares. De repente você pega um dado, vai no Google e vê quantas empresas gastam com RH. Com rotatividade de funcionários, com funcionários pouco produtivos, com funcionários que têm problemas emocionais, desgastes emocionais, como depressão, ansiedade e outros desgastes por conta do trabalho, estar pouco engajadas. E eu não sei se você sabe, mas o marketing de patrocínios é uma das maneiras mais usadas no mundo para melhorar atingir os seus objetivos com o endomarketing e diminuir drasticamente o custo com essa área na sua empresa e aumentar radicalmente a produtividade. E eu sou especialista em marketing de patrocínios, em marketing cultural, e posso te ajudar em relação a isso. Queria te ouvir quais os problemas que você tem hoje em dia. Beleza? Então é isso. Você chamou a atenção e depois você despertou o interesse. Então, beleza. Vou dar uma olhadinha aqui nas perguntas. Ó. O professor Tinoco Luna falou, já consegui aprovar 4 projetos na Lei Rouanet. Fiz mais de 100 ligações até agora e ainda não consegui captar. Depois me disse se te ajudou, se essas foram algumas das suas dores aí nessa corrida de captação. Tá bom? Deixa eu voltar aqui então para as cold calls. O script eu já falei. Olha que coisa interessante. Quanto maior tempo você conseguir manter o seu patrocinador, o seu prospecto engajado dentro da ligação, melhor. Sinal de que você vai converter mais. Então, esse papo, por isso que é legal ele ser scriptado, você começar a entender. Bom, chamei a atenção, agora eu criei o desejo. Agora você vai ver se a pessoa tem já consciência de que ela não explora aquilo muito bem. E aí você vai mostrando que você tem algumas soluções. Aí ela vai tentar te jogar para o e-mail, aí você vai mostrar, não, mas eu preciso entender quais são os seus objetivos, porque eu atuo mais como um parceiro, não como um captador de patrocínio. Eu sou como uma agência cultural. Eu capto
eu participo, é como se fosse uma agência de publicidade, mas de marketing cultural. Eu entendo os objetivos do meu parceiro, meu patrocinador, e vou ativando eles um por um. Por isso eu tenho que te ouvir. Então, só o fato de você conseguir ter uma ligação com mais tempo já te ajuda a converter. Estatisticamente, quanto mais tempo você conseguir passar, claro que você não vai ficar enrolando a pessoa, mas quanto mais tempo você conseguir passar junto com a pessoa, mais você vai conseguir converter. Beleza? Gente, uma coisa que você tem que começar a ligação, ó, vou dar um pequeno script aqui para vocês podem anotar, tá? Primeiro uma saudação, e aí eu falei daquela saudação típica, né, da Vivo, que já desliga o cérebro da pessoa, então vou te dar uma ideia de salvação por meio da saudação. Primeira coisa, você vai saudar, você vai falar: olá, eu sou o fulano de tal. Primeiro eu queria agradecer por estar investindo seu tempo aqui nessa ligação. Justamente porque você vai ter empatia, e nisso você tem empatia, a pessoa já vai entender, bom, realmente ele sabe que eu estou perdendo tempo aqui. Isso de fato, quando acontece isso, quando a pessoa vira para mim e fala: cara, eu sei que seu tempo é corrido, então o que eu tenho para te falar aqui pode ser que seja do seu interesse, não vou te tomar muito tempo se não for do seu interesse. Então eu acho legal isso. Essa abordagem eu ainda acho mais legal. Olha, obrigado, eu sei que seu tempo está corrido, então é muito corrido, então obrigado por investir seu tempo aqui nessa ligação. Vou fazer de tudo para que seja realmente um investimento. Depois, a pessoa vai estar com aquele pensamento, né? Será que é mais do mesmo? Será que é mais uma Vivo me ligando? E aí você vai vir com um motivo, com a chamada de atenção. Bom, Paula, Carlos, como você trabalha no marketing, provavelmente você sabe que o mercado todo está caminhando para um marketing que chamam de marketing 3.0, que é um marketing menos focado no cliente, em vender para o cliente, em falar sobre o produto, mas mais focado nos valores da empresa. Agora, eu não sei se você sabe que lá fora, nos Estados Unidos, e agora é uma tendência que está chegando muito forte no Brasil, que o marketing de patrocínios é o melhor marketing para você trabalhar o marketing 3.0 dentro da sua empresa. E é sobre isso que eu quero falar com você. Então, você já reteve a atenção. Você já deu o motivo da ligação de cara. No caso da contabilidade, você vai falar da parte tributária que eu já falei no início da live. No caso da contabilidade, você vai falar no caso do RH ou da diretoria, você pode bater na dor do endomarketing. Então, primeiro é o motivo da sua ligação. Depois, aí você pergunta, né? Próximo passo é você perguntar: bom, você já ouviu falar sobre isso, sobre marketing de patrocínios? Aí a pessoa já ouviu. E você já usa isso? Aí a pessoa pode falar: bom, ainda não uso. E aí você vai falar: bom, acredito que você não use por falta de tempo, né? Já que você conhece essa solução. Mesma coisa lá na otimização tributária. Você vai com ganchos tentando passar para a próxima fase da ligação. Então, mas eu já te. Ou então você não usou isso por falta de custo, verba otimizada para isso. Então, eu já vou te dar duas soluções. Primeira, eu tenho uma equipe que trabalha todo esse marketing cultural para a empresa, então eu não vou tomar o tempo da sua equipe se a gente vier a implementar essas estratégias. E a segunda, eu trabalho sempre com incentivo fiscal. Então, eu não vou roubar, entre aspas, a sua verba de marketing que você usa lá na publicidade, lá na Globo, lá no Facebook Ads, no Google Ads. Eu não vou roubar essa verba de marketing. Por quê? Porque essa verba vocês já usam, já dão para o imposto de renda, para o ICMS, e a gente vai usar essa outra verba, então vai ser mais um plus, quase como se fosse uma verba adicional liberada para você investir numa parte da empresa. Então você quebrou duas objeções. Você começou ali pela saudação com empatia, depois você foi para atenção, explicou o motivo da ligação, e depois você foi ali para entender se a pessoa tem um problema, e você já quebrou duas objeções dela, que são duas objeções clássicas, gente: tempo e dinheiro. Anotem aí essas objeções, que são objeções clássicas de todo mundo. Se eu virar para você agora e falar: eu tenho um curso aqui para te oferecer. A primeira objeção: eu não tenho dinheiro. Aí você vai quebrar essa objeção. No caso da lei de incentivo fiscal, é muito fácil quebrar essa objeção.
porque a empresa não vai gastar nenhum centavo. Então, ó, não vai ter verba adicional, você não vai ter que brigar com a sua diretoria para trazer verba para isso. Incentivo fiscal é de graça para a empresa, literalmente de graça. Segunda objeção, tempo. Você fala, não, na verdade, a minha equipe, como eu trabalho como parceira de vocês, a minha equipe que vai cuidar. Caso a gente feche um patrocínio por incentivo fiscal, é a minha equipe que vai cuidar, sempre reportando a vocês com relatórios, etc. Quebra a objeção do tempo. Aí a pessoa pode perguntar, ou você pode falar, você pode estar achando que é muito burocrático, mas não é. Eu já te garanto que as leis de incentivo fiscal são pouco burocráticas, por isso que o mercado está cada vez mais usando essa oportunidade. E aí, gente, a gente já entrou numa outra parte da ligação, que é essa parte da educação, tá? Você entende se a pessoa tem problema, depois você vai educar ela. Você vai educar ela com os termos corretos, mostrando que o mercado usa isso, quebrando as objeções. E aí chegamos na parte crucial da ligação, que é a venda. Só que você não vai vender aqui o seu patrocínio. Você vai vender, no caso, você vai tentar vender uma reunião de patrocínio. E aí é justamente o passo em que a gente vai... Aqui está a sua venda, né? Então, aqui é o passo que a gente vai querer que a pessoa se comprometa com alguma coisa. Para você vender, eu indico isso. Bom, a gente está aqui nessa ligação, eu já entendi um pouco, e eu quero fazer um projeto sob medida para você. Por isso que eu não posso enviar esse projeto por e-mail, porque o projeto por e-mail ele é genérico e eu tenho que explicar onde eu posso te ajudar nessas dores aqui. E aí você vai falar, por isso eu preciso de uma reunião, pode ser uma videochamada, eu vou te mostrar tudo que eu fiz sob medida para você. Gente, dá para marcar reunião presencial? Sim. Eu já fiz esse mesmo teste que eu falei no início da live, aleatório, peguei uma empresa lá de São Paulo, usei todo esse processo aqui, no fim, ela falou, bom, eu quero te ouvir então, vamos marcar essa reunião. Você vai chegar para a empresa e falar, bom, posso te mostrar os próximos passos? Olha, aqui eu tive um diagnóstico inicial, vou fazer uma pesquisa bem grande aqui sobre como eu posso atingir os objetivos que você tem e, por isso, eu preciso de uma reunião de patrocínio para te mostrar essas soluções sob medida. Já quebra outra objeção. Essas reuniões, elas não duram mais do que 15 minutos, tá? E, normalmente, elas duram. Elas vão durar 25 minutos. Mas porque tem sempre um bate-papo, tem sempre um perguntas e respostas no final. Mas, olha, essa minha explanação ela não dura mais que 15 minutos, mas é importante ser presencial porque ela é sob medida. E eu queria saber como está seu tempo semana que vem. Eu tenho 2 horários aqui, terça-feira à tarde, aí você fala o horário específico, 14 horas, ou quinta-feira, 11 da manhã. Você pode um desses dois? E a pessoa vai tender a falar que sim. Se ela falar que sim, é a hora de você amarrar isso, que é com a questão do comprometimento. Você meio que vai ajudar... não ajudar. Você vai fazer com que a pessoa se comprometa com aquela reunião de patrocínio. Como que ela pode se comprometer com aquela reunião de patrocínio? Você vai falar, bom, e tem alguma coisa que pode te fazer desmarcar essa reunião? Justamente você tem que tornar difícil para ela dizer, eu não posso. Se sim, você pode me avisar. Eu anotei um tópico aqui interessante, que é justamente para essa questão do compromisso. Uma vez eu fiz uma ligação para fechar um programa de e-mail marketing, que é a RD Station. Foi nesse esquema. Eles fizeram cold call, começaram a conversar, me mostraram que eu tinha necessidade daquilo e etc. Aí ela chegou na hora da venda, não é nem na hora de marcar uma reunião, ela me fez quase me comprometer com a venda. Ela me perguntou, bom, e tem... Ela falou assim, achei até estranho isso, acho que não precisa ser tão agressivo, mas ela falou, bom, então eu posso contar com você? Posso contar que você vai realmente fechar até tal dia? Que eu posso segurar essa oferta para você? Ela me fez me comprometer. Eu falei, sim, eu vou fechar. Sim, eu vou fechar. Claro que eu podia não fechar, mas o fato de eu ter me comprometido a fechar já é bem interessante. Acho que você pode usar uma técnica aqui, que é a seguinte, para você conseguir fazer com que a pessoa se comprometa. Usar isso que ela falou, uma técnica de escassez e de prova social, que são gatilhos mentais. Olha, é o seguinte,
tem várias empresas interessadas no projeto. Tem várias empresas interessadas, inclusive algumas já patrocinadas, e eu tenho poucas cotas de patrocínio sobrando. Gente, não importa se você não teve nenhuma, use essa técnica da escassez. E eu tenho aqui poucas cotas sobrando para eu realmente conseguir ajudar a empresa a atingir esse objetivo. Então, eu tenho esses 2 horários. Você preferiu de quinta às 11. Posso contar com você, então, que a gente vai marcar esse horário, porque senão eu teria que remarcar com outra empresa, etc. Então, use essa técnica de escassez, de prova social, mostrar que seu projeto é disputado, que tem poucas vagas, que já tem patrocínio, que aí você mostra que ele vai acontecer e tente amarrar esse fim de ligação. Beleza? Cuidado para não transformar essa ligação em um interrogatório só com perguntas. Tem uma pesquisa aqui que diz que se você fizer entre 7 e 14 perguntas, está ótimo, mas é importante você manter uma escuta ativa e ir mudando ao longo da reunião de da ligação de patrocínio. Você pode ir flexibilizando. Você entendeu que a dor da pessoa é uma, você vai para esse lado. Você entendeu que a dor da pessoa é outra, você vai para esse lado. Tem uma técnica que depois vocês podem pesquisar, que é uma técnica de cold call, que chama SPIN, S-P-I-N, que é você mostrar uma situação, identificar um problema, mostrar as implicações que vão acontecer se a pessoa não atingir, se ela não usar, se ela não resolver aquele problema. Então, no nosso caso, é o problema do marketing social, do marketing 3.0, da otimização tributária. Se ela não otimizar a tributária, ela vai continuar reclamando de pagar impostos. Toda empresa reclama de pagar impostos. Se ela não usar o marketing 3.0 hoje, o cenário é que daqui a alguns anos ela vai ter ficado para trás da concorrência. Você pode até mostrar exemplos de outras empresas que usam isso. Por exemplo, a Claro, para quem acompanha o canal, eu fiz uma entrevista com a diretora de patrocínios da Claro. E ela falou que eles tinham numa cidade, Goiânia, fizeram uma pesquisa e as pessoas odiavam a marca. Achavam que é uma marca chata, que o suporte era péssimo, que era mercenária, que toda hora caiu o sinal. Eles começaram a investir em patrocínio para melhorar a percepção de marca, ampliar o brand love, que é o amor à marca, e mediram isso 2 anos depois, em pesquisas, e mudou completamente a opinião das pessoas em relação a Claro. Ela começou a ser uma empresa amigável, uma empresa com ótimas soluções, até a questão das reclamações sobre o sinal da Claro melhoraram, mesmo o sinal não tendo melhorado. Claro que ela falou que, concomitantemente a isso, o time de tecnologia foi melhorando. E, gente, vocês acham que a empresa os clientes vão comprar de uma empresa que eles falam mal, que todo mundo fala, não, o sinal da Claro é horrível, nossa, eu não aguento falar com o suporte da Claro, 3 dias para eles me atenderem. Ou com uma empresa que eles acham cool, que eles acham legal, que eles acham tem uma conexão emocional. Com certeza com o segundo caso. Então, a implicação dela não atender dela não resolver aquele problema e a necessidade que ela tem de solução, que é a sua solução. Beleza? Então, essa técnica se chama SPIN, é uma técnica de cold call. Quem quiser se aprofundar também, ou ir para as técnicas de cold call que estão aí no Google. Beleza? Praticar a escuta ativa mesmo, entender o que a pessoa está te falando. Isso para tudo na vida, tá? Por exemplo, quando eu lembro que eu tentava conseguir entrevista para o meu grupo de teatro na Rede Globo aqui de Brasília. Cara, quando eu falava lá com a Márcia Witzak, todo mundo achava que era difícil falar com ela, eu tentava justamente trabalhar essa questão. Bom, deixa eu ouvir o que ela está falando. Deixa eu entender qual é o universo dela. Bom, ela é jornalista. Jornalista quer ser reconhecido por ser um bom entrevistador. Então, eu prestava atenção nas entrevistas dela, e aí depois, quando às vezes conseguia um papo com ela, eu falava, poxa, aquela entrevista com fulano de tal, adorei a pergunta que você fez. Você tirou dele o que nenhuma outra entrevista que eu tinha visto tirou. Tá entendendo como você ganha espaço na cabeça da pessoa? Porque você foi empático, você tem uma escuta ativa, você entende o que aquela pessoa quer. No caso aqui, isso vai muito do nosso vocabulário. Uma vez numa reunião de patrocínio com uma empresa de laticínios, eu
trouxe uma coisa verdadeira minha, que eu achava o design novo dos laticínios, olha só ao nível que chega. Eu fui atrás deles justamente que eu comprava lá os queijos Tirolê, sei lá, e eles mudaram as embalagens, eu achei realmente legal, e eu trouxe isso para a reunião, já que a reunião era com o pessoal de estratégia e marketing. Gente, a mudança que vocês fizeram foi excelente, dá vontade de comprar mais, e aí eu passei a não só comprar o queijo tal, mas também o requeijão e por aí vai. Falar a língua da outra pessoa ajuda muito. Ela quer ser valorizada, todo profissional quer ser valorizado pelo que faz. Acho que basicamente é isso. Acho que eu dei um geralzão aí de tudo que pode ser dito numa cold call. E o objetivo é sempre marcar a reunião de patrocínio, tá? Ó, João Gabriel perguntou: tem alguma dica para quem é tímido e quer fazer captação de recursos? Cara, é legal essa sua pergunta. Eu acompanho um cara que chama Flávio Augusto, que é aquele cara que criou a WhatsApp, um empreendedor que saiu do zero até o topo do mundo do empreendedorismo. Ele é tímido e ele foi desenvolvendo, se tornou um dos maiores vendedores do mundo. Ele fala muito sobre vendas no canal dele e ele fala que foi com técnica. Então, acho que é com técnica, tipo esse script mesmo, ele traz segurança na hora de você fazer essa ligação de patrocínio. Outra coisa interessante é a seguinte, eu fiz um curso uma vez de vendas que dizia que não são os extrovertidos que captam mais, nem os introvertidos, são os ambivertidos. Ou seja, as pessoas que sabem mudar de acordo com quem está escutando. Porque vender dá sinais de amizade. E dar sinais de amizade é você se parecer com a pessoa que está do outro lado. Inclusive, imitar o jeito da outra pessoa falar de um modo discreto ajuda. Olha que louco isso. Então, às vezes você ser tímido e falar com uma pessoa que é mais tímida vai te ajudar. E imitar uma pessoa extrovertida, se você for tímido, também pode te ajudar. Acho que essa é uma dica legal. Eu vi que era uma dor mesmo dos meus alunos e falei, tem que mesclar minha experiência com conhecimento teórico sobre isso. E se alguém tiver questões a acrescentar também, vou ser muito grato. Flávio, considerando, a Milu Viana perguntou que a equipe sou só eu, não tenho inúmeros projetos. A ideia é ir moldando o projeto de acordo com cada empresa? Sim. Principalmente porque você vai entrar em contato com 100, você vai conseguir falar com 50, você vai marcar 10 reuniões. Vamos dizer que essa seja a estatística. Então, você só vai ter 10 projetos, de fato, para adaptar o máximo possível. Outra coisa que eu indico é você ter contrapartidas para áreas. Por exemplo, eu tenho uma contrapartida maravilhosa da área de saúde. Qualquer projeto qualquer empresa de saúde, pode ser farmacêutica, laboratório, hospital, etc., eu uso essa contrapartida. E eles acham assim, uau, o cara pensou numa contrapartida para mim aqui. Então, uma contrapartida que seja mais sob medida, tá? E as outras genéricas que você vai adaptando empresa a empresa. E a questão das cores, da identidade visual, acho que já te ajudam a otimizar, que você não pode nem perder tanto tempo, nem ser generalista demais, tá? Então, você vai otimizando aí. Gente, contrapartida de saúde é pegar um tema da saúde e transformar isso numa experiência de marca. Sei lá, o que um laboratório faz? Ele tira sangue. Então, tipos sanguíneos. Tipos sanguíneos são, sei lá, 4 principais tipos sanguíneos. Que tal a gente ter uma ativação de marca que, sei lá, imagina, você vai brincar com horóscopo, que são 12 tipos, você brinca com tipos sanguíneos, são 4 tipos sanguíneos, e as pessoas dos tipos sanguíneos têm a tendência de fazer, quem é A tem a tendência disso, quem é AB tem a tendência disso, ou aquela questão de doador universal, doador não sei o quê, fazer um link com essa coisa de doador universal, receptor universal, com o tema do seu projeto, e fazendo brainstorming. É isso. Pegar qualquer outra área, é isso, sei lá. Supermercado quer se diferenciar porque as verduras daquele supermercado são mais frescas que as dos outros. Você tem que entender o que o supermercado quer propagar. E aí você vai fazer uma instalação lá com miniaturas de verduras e para as pessoas brincarem, para elas ficarem vendo que aquilo é amigável e etc. Beleza?